tocar com vocês neste vídeo, torcedores e torcedoras do Fortaleza especialmente, né? Especialmente, porque também serve para torcedores de outras equipes. Mas eu quero falar da saída do Moisés do Fortaleza, da negociação deste jogador com o Cruz Azul do México, né? É uma negociação que no fim das contas foi muito boa para o Fortaleza, também para o jogador, muito para o jogador, e acredito que também muito para o clube mexicano, né? Em virtude das condições aí da negociação, eu acabo me convencendo de que ela foi a melhor possível, foi o ideal para o Fortaleza também. Por quê? Porque o jogador precisava realizar seu sonho, né, também de jogar no exterior. O tempo para isso na sua carreira, né, pouco a pouco se esgotava, né? A cada ano que passava, os mercados ficavam cada vez mais restritos, né? Então, era muito importante para Moisés essa negociação também. A felicidade dele em jogar no exterior provavelmente é algo que, se ele não fosse, não seria tão compensado assim pela permanência, até mesmo com uma valorização, né? Porque a diferença salarial era enorme, seria enorme na verdade, né? Ainda que com uma compensação, seria enorme a diferença, porque lá no México ele pode ganhar mais de R$1 milhão. É um clube bilionário, né? O dia que os clubes mexicanos direcionarem de fato para o futebol e para projetos de futebol, todo o dinheiro que eles possuem, eles vão ser imbatíveis aqui no contexto da América Latina, mesmo comparando com clubes brasileiros e argentinos, que de fato são muito endinheirados, né? Então o Cruz Azul foi um destino importante para Moisés. Se não fosse dessa vez, poderia na temporada que vem também despertar o interesse de um clube mexicano, mas a cada ano ficaria mais complicado. E este era o momento dele, porque depois dessa lesão que ele teve, da última lesão que ele teve, ele voltou em alto nível, né? E vem jogando muita bola. Moisés, na verdade, já é passado quase no Fortaleza, não é totalmente ainda, porque o dinheiro ainda não caiu na conta e ainda não foi, evidentemente, liberado aí para o Cruz Azul. Porém, pode até jogar um outro jogo, mas de fato já o destino dele já está sacramentado, vai jogar mesmo no Cruz Azul do México, né? E aí, gente, aquela história, né? O jogador, ele merece essa oportunidade. E quando a gente pensa no Moisés, eu não gosto muito dessa abordagem, né, sobre o comportamento do profissional de futebol, né? Para o bem e para o mal. Mas é muito difícil a gente não olhar para Moisés e não considerar também o quão ele é generoso como pessoa, o quão ele parece ser um ser humano espetacular, né? O Moisés é aquela pessoa que tem aquele olhar meio morto, né? Aquele olhar de pessoa triste, aquele olhar de pessoa que sofre, né? E aquele olhar, né, de pessoa que quer abraçar o mundo, quer fazer, né? Quer dengar o mundo inteiro, né? Ele quer dengar o mundo inteiro com o seu olhar, um tanto quanto ali, oceânico, né? É um jogador de fato de princípios, mostrou isso naquele fair play que ele praticou naquela partida contra o Fluminense, né? Partida em que o Fluminense fez uma cera terrível, o Fluminense foi bastante chatinho naquele jogo, fazendo muita cera mesmo. E numa oportunidade que o Moisés tinha para fazer um gol importante para o Leão, ele acaba praticando fair play, que foi até criticado por mim aqui neste canal, que eu achei que foi um pouco exagerado da parte do jogador, mas eu compreendo, porque aquele fair play faz muito parte do Moisés como ser humano também. Moisés é uma pessoa que merece muito o sucesso. E aos torcedores e torcedoras do Fortaleza, eu digo, né? Vamos dar um adeus aí para Moisés, né? Caloroso, né? Com muito... com agradecimento também, porque foi um jogador que vestiu essa camisa aí do tricolor com muita, sabe, muita vontade, muita disposição, honra, né? Dignidade. É um atleta diferenciado e um homem também diferenciado, o Moisés Vieira, né? Quando a gente olha para a carreira dele, ele é um sucesso raro também no futebol, de um jogador que não teve categoria de base, até 2018 jogava na várzea, ganhava um dinheirinho ali na várzea todo final de semana e montava móveis durante a semana para ajudar a sua família, né? Então montava móveis, todo tipo de móvel ele montava e no final de semana jogava um joguinho ou outro para equipes de várzea da região. Ele tinha medo de tentar o profissionalismo e esse medo que o Moisés tinha de buscar o profissionalismo vindo de algo muito, muito legítimo, né? A gente pensa que jogador de futebol é aquele profissional que vai ganhar muito dinheiro sempre, que vai brilhar em algumas equipes grandes do futebol brasileiro, que poderão ir à seleção brasileira, né, e também jogar na Europa. Nem sempre isso acontece, e isso não acontece com
muitos jogadores, né? Talvez 90% dos jogadores ou mais, né? Sejam jogadores que ganham muito pouco, né? E que têm uma vida muito sofrida, e que quando dedicam todos esses anos aí para o futebol, quando termina a carreira, não tem muita coisa o que fazer, demora muito tempo para cair a ficha e não sabe muito bem o que fazer, né? Porque não tem nenhum apoio. A gente percebe o caso de ex-jogador que vira comentarista, a gente percebe o caso de ex-jogadores que viram treinadores. Também é um número muito pequeno, gente, mas muito pequeno mesmo, de jogadores que, quando deixam o futebol, conseguem ter sucesso também no futebol, seja como técnico, ou membro da comissão técnica, ou então como um comentarista de futebol, né? Isso é muito raro. Em geral, o jogador, quando ele termina sua carreira, ele vai para o completo ostracismo, né? E muitas vezes acabam praticando ali profissões, né? Enfim, totalmente despreparados para elas, né? Geralmente bicos, né? Não uma profissão assim mais séria, construída durante muito tempo. É um profissional que geralmente vira um ajudante, né? Porque não tem muita oportunidade, não teve muito tempo ali para se tornar um profissional com autoridade, né? Para mandar muito bem em alguma função, então vira geralmente um ajudante. A vida é muito difícil para ex-jogador de futebol. Então, naquela região onde ele morava, ele via a situação dos jogadores e supunha que a vida dele como profissional de futebol seria muito complicada, e seria muito melhor continuar no futebol amador, né? Também tinha ali o receio de não conseguir ter aprovação, né? Também tinha isso. O Moisés, quando ele pensava em ser jogador de futebol, ele não supunha que um dia ele chegaria, por exemplo, a uma Ponte Preta. Ele não supunha que chegaria, muito menos ainda, a um Fortaleza. E tampouco supunha que um dia um clube mexicano endinheirado o contrataria, né? É muito provável que naquela ocasião o Moisés não conhecesse, nunca ouvira falar até mesmo de um clube chamado Cruz Azul, ali do México, né? Um clube que tem uma torcida fantástica, fanática também, né? E como eu disse, é muito rico, né? Então ele não supunha isso, ele imaginava jogando ali, né? Naquelas equipes da região, e via que a coisa não era tão simples assim, os esforços eram muito grandes, e também o abandono de muitas outras coisas também ocorria de forma bastante profunda em virtude da dedicação daqueles profissionais ao futebol. Ganhava muito pouco, aqueles profissionais ganhavam muito pouco, mas a dedicação tinha que ser bastante profunda, né? E totalmente integral ali aquele esporte. Então ele não estava errado quando ele vacilava em querer ser jogador de futebol. Contudo, numa certa ocasião, né, ele estava numa padaria conversando com um amigo dele, né? E esse amigo dele o incentivou a jogar, fazer uma tentativa no Ercílio Luz. Ele pensa muito, reflete muito, e do nada, gente, até mesmo um dia que ele ia fazer lá o trabalhinho dele, né? Ia montar móveis, ele conversa com o amigo dele, né? Que o empregava, e falou: olha, você vai ter que fazer essa montagem sozinho hoje, que eu vou tentar ser jogador de futebol. Ele vai pro Ercílio, consegue ali ser aprovado, vira jogador do Ercílio Luz, né? E gente, ele não saía do banco, não tinha muita oportunidade, mas fez gols no Ercílio Luz, fez muitos gols no Ercílio, mas ele vivia chateado ali, porque havia muitas partidas que ele não era sequer relacionado. E ele não era relacionado no Ercílio, né? Isso também acaba acontecendo também, mesmo no Concórdia um pouco, e também no Brusque, mas bem menos, né? Isso vai acontecer muito com ele, porque o olhar no começo para ele era o olhar para o jogador que não tinha base, né? Era o jogador que viera da várzea, né? O jogador que, por ter sido da várzea, era um jogador que sofria ali um certo preconceito. O Moisés não admite isso, evidentemente, mas nós sabemos que isto era de fato o que acontecia. Ele faz muito sucesso no Concórdia, gente. Em todo lugar que ele passou, desde o começo, quando virou jogador profissional, ele fazia muitos gols. Fez muito gol no Concórdia, virou um artilheiro no clube, foi emprestado para o Brusque, que também fez muito sucesso, até chegar na Ponte Preta, que também fez sucesso, virou xodó da torcida, da Ponte. A Ponte o contrataram por 500 mil na ocasião, junto ao Brusque, né? E ele fez muito sucesso ali até ser adquirido pelo Fortaleza, né? E o Moisés sempre manteve essa humildade. O Moisés nunca reclamou de ter ido para o banco de reservas. O Moisés nunca demonstrou, por exemplo, nenhuma insatisfação em nenhum momento no PC ou em qualquer outro clube. Mesmo lá no começo da carreira dele no Ercílio, onde ele não era muito utilizado, onde ele não era relacionado, e ele ficava muito chateado. A equipe jogava uma partida ali por semana, né, na verdade, e aí o Moisés trabalhava a semana inteira para jogar, chegava no final de semana e não era nem relacionado para o banco de reservas. Ele, Moisés, né? Aí no final da outra semana ele supunha que aí então jogava, nem sempre jogava também, isso o deixava muito mal, ele nunca reclamou. Mesmo lá, jamais reclamou.
Ele tinha essa insatisfação dentro dele, mas ele não reclamava. Então quando Moisés chega à fortaleza, ele também vivencia algumas situações ali e não reclama. Ele, quando se lesiona também, é um cara calado, um cara que não fala da insatisfação, um cara que não fala das suas tristezas, porque ele não quer contaminar o ambiente, né, com tristeza, com chateações, nada. Ele guarda para ele. Isso faz parte também do que ele é como ser humano, uma pessoa que sempre sofre calada, né? Mas que nunca desiste aí da sua felicidade. Mesmo lá no exílio, quando ele sofria, quando ele não era relacionado, ele sempre pensava que ele conseguiria superar as suas dificuldades, que daria tudo muito certo. E ele se apegava muito à religião. Moisés é um cara muito religioso, né? Inclusive, quando ele decide ir para o futebol, quando um amigo dele o convence, antes dele decidir-se mesmo ir para o futebol, ele pensa muito, ele conversa ali, né? Ele acredita muito em Deus, ele tem essa conversa e ele se sente convencido. Então, nos momentos de dificuldade, ele também se apega muito à sua religião, né? Eu não sei qual é a religião do Moisés, se ele ainda é um católico, se ele é evangélico, mas o fato é que ele tem essa relação muito profunda aí, né, com a sua religiosidade, né? Então isso o ajudou demais. Então é um cara do bem, que sempre tratou muito bem o Fortaleza, sempre vestiu com muita honra a camisa do Fortaleza, e ele merece todo o sucesso do mundo. Fez muitos gols pelo Fortaleza, fez gols brilhantes, aí, maravilhosos pelo Fortaleza, praticou dribles muito importantes, né, que quebrou muitas marcações ali fechadas dos adversários à frente da área. Foi um jogador importantíssimo, né? E quando ele sai do Fortaleza, sai como um dos melhores jogadores da atualidade desse Fortaleza, né? E da temporada também, talvez seja o melhor aí do Fortaleza na temporada, neste momento, o jogador Moisés. Então, assim, ele precisa ser abraçado também na ida, né? Porque enquanto esteve no PC, sempre errou demais essa camisa e as tradições do tricolor do PC, do Leão do PC. Então ele merece, na verdade, um grande abraço da torcida aí, na saída, na ida, na partida dele para o futebol mexicano, e que ele seja muito feliz no México, que no México ele se transforme num jogador ainda melhor, consiga ganhar muito mais dinheiro ainda, consiga ter muito mais sucesso ainda, porque se há um ser humano no mundo do futebol que merece muita glória, esse ser humano se chama Moisés Vieira. Então, sorte ao Moisés, felicidade ao Moisés, né, e que ele continue sendo esse ser humano fantástico, além de profissional fantástico que é, também esse ser humano fantástico, maravilhoso que é o Moisés Vieira, tá bom, gente? É isso.